Senhor não estiver conosco, Jesus, assim como Moisés, Jesus, disse um dia que sem a sua presença ele não iria a lugar nenhum, Jesus. Assim, Senhor, essa noite, todos os dias de nossas vidas, não iremos em lugar nenhum sem a tua presença, Jesus. E a tua presença, Jesus, é o nosso alicerce, Jesus. Deus, como é bom poder erguermos nossas mãos. Quantos e quantos gostariam de ter tido essa oportunidade, Jesus, de estar aqui diante do teu altar, te adorando, buscando a tua presença, mostrando o quanto te ama, e não podem mais ter essa oportunidade, Jesus. Ah, Deus, que nós possamos cada dia mais e mais entender que nós encontremos o verdadeiro amor, que nós encontremos, sim, Senhor, aquele que nos amou primeiro, Jesus. Ah, Senhor, a tua presença faz toda a diferença nas nossas vidas. Senhor, diante das adversidades que se levantam contra nós todos os dias, nós muitas das vezes achamos que não vamos dar um passo à frente, mas quando a tua presença vem, Jesus, nos fazemos fortes, e então podemos caminhar seguros, Jesus. Seguros, Senhor, com a certeza do teu amor, seguro com a certeza de toda a sorte de bênção derramada da cabeça aos pés, Jesus. Porque o Senhor ama o seu filho, e como a tua palavra diz, como tu ainda na terra disse, explicando a seus discípulos, aqueles que estavam à volta, tu disse, Jesus, qual o pai, vendo um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Assim, Jesus, sabemos da tua presença o quanto é importante, porque tu és o nosso Pai. Por isso, Senhor, levantamos nossas mãos aos céus, com toda a intensidade, sobre uma certeza, Jesus: a tua presença reina nas nossas vidas. A tua presença é, sim, a nossa direção. A tua presença, Senhor, sim, é o nosso alicerce. Querido, querida, você que está aqui diante da casa de Deus essa noite, ergue as suas mãos mais alto, porque você tem uma oportunidade que muitos gostariam de ter, mas que não podem mais. Ergue as suas mãos aos céus e demonstre com toda a intensidade que o Senhor reina, a presença dele está, e você encontrou o verdadeiro amor, porque a presença dele traz o verdadeiro amor para a sua vida. Cante, louve ao Senhor com toda a tua intensidade. Louve ao Senhor nesse momento. Adore Ele, que você está aqui para adorá-lo. Encontrei o meu amado, adoro o meu amado. Jesus é meu amado.
Ah, Deus, como é bom sentir essa paz. Como é bom sentir a tua presença, Jesus. Como é bom, Senhor, estar com o coração depositado no teu altar, Jesus. Como é bom estar com a mente aliançada na tua palavra, Jesus. Assim é cada um que aqui está essa noite, Jesus. Porque tem uma certeza, meu Pai, que tu és o nosso querido amor, que tu és o nosso grande Pai, que tu és o nosso porto seguro, Jesus. Por isso que aqui estamos, Senhor. O que seríamos de nós, Senhor, sem a tua presença, Senhor? Mas com a tua presença, Senhor, somos revitalizados. Rompemos as barreiras. Ah, Senhor, essas barreiras que vêm à frente de cada um aqui, Senhor, nós declaramos que elas não existirão mais, porque elas serão, Senhor, como degraus para o crescimento, degraus para alicerçamento da tua palavra, da tua boa obra sobre essa terra, Jesus. Declaramos, Jesus, que essa cidade é rendida aos seus pés, meu Pai, sobre o teu amor, sobre o teu cuidado, sobre a base do teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, obrigado por reinar sobre cada coração. Ó Espírito Santo, obrigado por reinar sobre cada mente. Obrigado pela tua paz, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu consolo. Obrigado, 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 Jesus. Oh Deus, obrigado, Jesus. Xarabashuricanto, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, obrigado. Aleluias. Como é bom nós estarmos recebendo a presença do Senhor mais e mais nas nossas vidas. E uma das formas de nós mostrarmos que estamos aliançados sobre a palavra de Deus, sobre o entendimento que todas as coisas não vêm de nós mesmos. Se tem algo que eu aprendi na minha vida, é que todas as vezes que eu quis algo de mim, eu nunca consegui o sucesso. Mas todas as vezes que eu me derramei na presença do Senhor e disse: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, foi aí que o sucesso veio. E é assim que nós temos que fazer. E uma das formas é nós entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas à casa do Senhor, porque nós temos a certeza que quando entregamos, nós estamos plantando uma semente daquilo que há de melhor para as nossas vidas. Por que a semente? Porque a semente, quando ela é plantada em terra fértil, ela dá na proporção de 30, 60 e 100, como a palavra do Senhor diz. E tudo isso é possível através da sua fé, exercitando a nossa fé. Então você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui à frente, com a certeza que você vai lançar a semente no gasofilaço, em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante a sua mão. Pai, nós te louvamos, Jesus. Te louvamos porque tu és um Deus de ação. Moveu na vida de cada um que aqui está, Senhor. Cada um aqui tem a certeza, Jesus, que a prosperidade está sobre a vida deles, Jesus. E quando lançaram suas sementes, Senhor, sobre esse gasofilaço, eles têm a certeza da colheita, Senhor, porque foi plantada em terra que não há tormenta. Foi plantada em terra, Senhor, que não há dissabores. Foi plantado em terra, Senhor, que a colheita é certa, como a tua palavra se estipula, Pai. Senhor, aquele que por um motivo ou outro não pôde cooperar com a sua casa esta noite, mas sentiu um desejo intenso no coração, verdadeiro, amplo, que também possa receber na mesma proporção, Pai. E assim, Senhor, numa próxima oportunidade, possa assim ser fiel com a tua casa também, ó Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, Jesus. Em teu nome, obrigado, obrigado, Jesus. Amém, aleluia, amém, Jesus, amém. Amém?
Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Diga amém. Se você de fato sente a presença do Senhor, diga para o seu irmão e diga: há mais para você. Aleluia. Querido, tem um recado aqui. Tem um veículo da placa NJI 5101. É um Voyage branco. Está com a luz acesa. Amém? Que maravilha estarmos reunidos na casa do Senhor. Trago primeiramente o abraço do pastor Erli, da pastora Viviane, que estão em Rondonópolis, ministrando lá. Mas eu tenho certeza que estamos no mesmo coração, amém? Outro dia, eu, passando pela cidade, no centro da cidade, eu vi algo que me chamou bastante atenção. E ali pelo centro, eu vi uma grande fila, aglomerado de pessoas. E no momento que eu passei, era por volta das 7h30, eu acho, não me lembro ao certo o horário, por aí, da noite. E essa fila já dava quase 2 quadras de extensão para as pessoas entrarem naquele lugar. E aquilo me chamou a atenção e eu olhei para ver o que era aquilo. E observei que era um show de comédia. E naquele momento, quando eu vi aquilo, o Espírito Santo falou no meu coração: como é possível as pessoas procurarem algo diferente, para buscar de homens, algo diferente, para rir, para ter uma alegria que seja momentânea, para ter uma alegria nem que seja para ser diferente da rotina que eles estão tendo. E ao mesmo tempo eu respondi ao Espírito Santo: como eu gostaria de poder mostrar a essas pessoas qual é a verdadeira alegria. É a alegria de servir ao Senhor, a alegria de quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas. E essa alegria, ela não é algo passageiro, algo que é dado e depois é tirado quando aquela pessoa sai da nossa frente. É algo permanente nas nossas vidas. E eu vejo que as pessoas procuram tantas coisas, não é só show de stand-up, como falam por aí, mas eu vejo até mesmo nessas canções sertanejas que tantas pessoas conhecem, procurando por um amor, talvez desiludido por alguma coisa, e ouvem aquelas músicas com uma intensidade de buscar algo que conforte o coração delas. E eu suponho, vejo que o Espírito Santo fala ao meu coração, que as pessoas, o mundo que tem à nossa volta, se aproveita disso para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro com isso. E as pessoas ficam procurando com certa intensidade essa coisa diferente na vida delas. Esse amor que talvez possa existir, mas que não encontraram ainda. Essa resposta da desilusão que tiveram, mas que não encontraram ainda. Essa resposta da alegria que precisa, mas que não encontraram ainda. E eu vejo que essas pessoas, no geral, o ser humano, muitas das vezes ele vai criando barreiras na frente dela. E essas barreiras começam a ficar intransponíveis. E elas ficam de joelhos diante daquelas situações, e aquilo se tornam barreiras gigantescas, e elas não conseguem mais se sair daquela situação. Elas ficam frustradas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar essa noite. O Espírito Santo colocou no meu coração essa noite, é exatamente sobre isso, sobre as barreiras que encontramos pela frente. Os gigantes que encontramos pela frente. As dificuldades que encontramos pela frente. Toda vez que nós estamos com alguma dificuldade, ou algum problema, alguma coisa que nós queremos mudar nas nossas vidas, nós começamos a querer mudar aquilo das nossas vidas, e aparentemente começamos com intensidade aquilo, com vontade, com paixão, com iniciativa tremenda. Algo parece que começa no início dar certo, mas de nós mesmos, muitas das vezes, nós começamos a achar adversidades e queremos desistir. E Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 9,
ele fala exatamente sobre isso. Eis que vejo uma grande porta de oportunidades na minha frente. Porém, com ela, há muitas adversidades. Ou seja, quando nós queremos, eu vejo que Paulo, quando quis dizer essa palavra, ele quis dizer que, muitas das vezes, quando nós queremos sair ou melhorar uma situação, ou buscar algo que não conseguimos ainda nas nossas vidas, nós queremos aquilo de uma forma intensa, aparentemente, e só que nós não entendemos que o inimigo, ele lança adversidades nas nossas vidas, para tentar fechar a porta da oportunidade que tem sobre nós. Mas essa noite nós vamos exatamente entendermos que quando essas adversidades vêm para o nosso próprio crescimento. Essas adversidades que vêm nas nossas vidas, vêm para nós entendermos que o inimigo não pode lançar uma palavra sobre as nossas vidas e dizer que é tarde para nós para alguma coisa. E eu queria convidar você a meditar a palavra a respeito de um homem que foi notável dentro da palavra do Senhor, alguém que fez a diferença, que é no livro de Neemias. Você vai passar 1º, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, Samuel, 1º, 2º, aí você vai já encontrar Esdras e Neemias. 1º capítulo de Neemias. Quem achou, diga oportunidades. Poucos acharam. Neemias, capítulo 1. Quem achou pode ajudar seu irmão aí ao lado. Quem achou, diga oportunidade. Amém. Aqui em Neemias, no 1º capítulo, no versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Zacarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e do exílio, e a respeito de Jerusalém. Veja, para nós introduzirmos a palavra do Senhor. Neemias, ele é um copeiro de um rei. E ele era um dos nossos. E Neemias estava numa época, logo após o rei Nabucodonosor destruir por completo as muralhas de Jerusalém. O fogo destruiu tudo. E Neemias se preocuparam com o povo dele, que estava lá, os parentes dele, irmãos, primos, e também irmãos de fé. Ele se encontrou com o seu irmão e perguntou como estava aquele lugar. E então eles responderam para ele como estava. No versículo 3, à frente, que nós vemos, eles dizem assim: eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e são de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Diga, grande aflição e humilhação. Amém. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas queimadas a fogo. Em seguida ele fala assim: quando eu vi estas palavras, Neemias dizendo, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Veja, Neemias, ele era alguém que era intenso em tudo que ele fazia. Neemias era alguém que, de fato, quando algo lhe incomodava, uma situação adversa incomodava ele era intenso em passar por aquela adversidade. E com toda certeza,
ao ele saber dessas notícias, ele sabia que existia uma solução. E a solução era estar na presença de Deus. E ele foi para a presença de Deus. Como aqui na palavra de Deus diz, o próprio Neemias falando, naquele momento que ele recebeu aquela resposta de como estava o povo de Deus, ele imediatamente se prostrou diante de Deus, orou e jejuou. Agora olha para o seu irmão e fala assim, por que ele fez isso? Pergunta para o seu irmão, por que ele fez isso? Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, e você não precisa abrir, só segura aí em Neemias, nós vamos continuar para você entender essa palavra, mas eu quero te mostrar por que ele fez isso. Em Mateus no capítulo 6, você não precisa abrir se quiser, nos fala a respeito, lá pelo versículo 5, a respeito da oração. Lá no versículo 6, já diz assim, quando porém orares, entre teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vê secretamente, te recompensará. Diga assim, me recompensa. Deus paga aqueles que buscam a Ele. Deus recompensa aqueles que buscam a Ele. Aí lá no versículo 16, que fala a respeito do jejum também, assim como Neemias também jejuou, não diz diferente. No versículo 18 diz assim, para não pareceres aos homens que jejuais, mas ao teu pai que está em secreto, ao teu pai que vem em secreto, te recompensará. Neemias sabia disso. Neemias sabia que quando ele precisava de uma situação ser mudada, só existia uma forma de ele receber a solução dos problemas que ele estava passando e que o povo de Deus estava passando. E então ele se colocou prostrado diante de Deus. Quando nós começamos a entender a respeito aqui dessa passagem de Neemias, nós passamos a ver que ele estava decidido a fazer a diferença diante do povo de Deus. Diante da situação que ele estava vivendo. Diga, diante da sua situação. Olha para o seu irmão e diga, diante da sua situação, Deus faz a diferença. E Neemias sabia disso. E logo em seguida nós vamos vendo que ele chegou diante do rei, e ele pediu ao rei, porque o rei tinha muito respeito por ele, porque não era só um copeiro. Essa pessoa era tão importante para o rei, que ela experimentava o vinho para saber, ou a bebida, para saber se não havia veneno antes que ele tomasse o rei. Ou seja, ele arriscava a própria vida em favor do rei. E o rei, sabendo disso, tinha muito respeito por ele, sabendo da pessoa de Neemias, o Neemias chegou diante do rei e disse assim, eu posso ir a Jerusalém, lá para levantar de novo os muros, para mudar aquela situação de derrota, para mudar aquela situação de destruição que está no meio do meu povo. Eu posso fazer isso, e você pode, rei, me dar algumas cartas para que eu possa reunir madeira, para que eu possa reunir pedras, para que eu possa reunir aquilo que é necessário para levantar novamente os muros. Então o rei imediatamente disse sim, só perguntou quanto tempo ele ficaria fora, e ele disse, e ele assim autorizou que ele fosse. Então ele já estava com a autorização, ele já estava com as cartas de referência e de pedido do próprio rei, e ele foi cumprir aquilo que ele necessitava. Veja, se nós trazemos para as nossas vidas, muitas situações das nossas vidas, em que o inimigo lança nas nossas mentes, no nosso dia a dia, dizendo que é tarde para nós, de alguma coisa. É tarde para você ter um casamento abençoado, é tarde para você se casar, é tarde para você ser amado ou amada, é tarde para você ser curado, é tarde para você ter uma família unida, é tarde para você ter um ministério abençoado. O inimigo, ele lança essas palavras no seu coração. E assim como Neemias, ele poderia ter recebido essas palavras e desistido. Porque logo à frente, lá no capítulo 2, eu vou introduzir, depois nós vamos entender a palavra. Lá no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, mas disse
ao rei: viva ao rei para sempre. Como não estarei triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, isolado e tendo sido consumido as suas portas pelo fogo? Veja que ele respondeu isso ao rei. Aí nós vamos pular, para nós não lermos, porque é muito extenso, você pode ler lá na sua casa, isso. No versículo 10, diz assim: quando Sabalate e Oronita e Tobias, o oficial de Amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse a promover o bem aos filhos de Israel. Quando ele chegou lá em Jerusalém, ele encontrou lá, o que nós podemos substituir aqui esses nomes, o diabo e seus demônios. Porque esses homens estavam sendo usados pelo inimigo das nossas vidas, pelo inimigo de Neemias. E naquele momento que ele encontrou aquelas pessoas que estavam sendo usadas pelo inimigo, eles imediatamente foram contrários àquilo que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Veja que é da mesma forma que quando nós queremos mudar uma situação de falência nas nossas vidas, como nós queremos mudar uma situação de derrota nas nossas vidas, nós queremos fazer aquilo, mas surgem as adversidades, e essas adversidades vêm contra nós de uma forma em que parece que nós não vamos conseguir sair delas. E então nós temos duas alternativas: nós aceitamos a derrota, ou nós partimos cada degrau, dia após dia, para a vitória. Olha para o seu irmão e fala assim: você é vitorioso. Fala de novo, que eu acho que ele não entendeu, porque tem que falar com intensidade. Tem que falar com intensidade. Por que eu tenho que falar com intensidade? Eu vou te mostrar, não precisa abrir não. Se tem algo na minha vida que eu procuro ter na ponta da língua, é a palavra do Senhor. E se você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, presta atenção o que está falando aqui. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão o seu fruto. Agora você entendeu o que a palavra de Deus está falando aqui? A palavra de Deus está te dizendo que a sua língua é morte e é vida. Então agora você vai olhar de novo para o seu irmão e você vai falar assim: você é vitorioso. Essa peleja não é sua, é de Deus. Você está me entendendo? Aonde começa a mudança das adversidades das nossas vidas? Começa na nossa boca. É na boca que começa. Em Isaías também fala isso. Fala a respeito de que assim será toda palavra que lançada da nossa boca será como a chuva que cai ao chão e de maneira nenhuma voltará vazia. A palavra do Senhor fala esse respeito também. Então veja que Deus nos fala em todos os momentos a respeito da palavra que é proferida das nossas bocas. E veja que Neemias, ele encontrou esse homem e esses secretários dele, as adversidades, e ele poderia ter desistido aqui já. Mas ele resolveu que ele não desistiria, ele resolveu que seria intenso. Diga assim: eu sou intenso. Eu sou forte. Ele resolveu dizer isso, ele não quis mais ouvir aquela palavra que vinha da adversidade, do inimigo. Ele tinha essa alternativa: ele aceitava aquela palavra em parar por ali, ou ele simplesmente fazia uma transposição dessa palavra e subiria ao altar de Deus e diria assim: inimigo, você não pode, eu posso, porque eu sou escolhido. E veja lá no versículo 17, diz assim: então eu lhes disse: bem vedes vos a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedifiquemos. Veja que ele não só acreditou naquilo com tanta intensidade, que ele começou a contaminar as pessoas que estavam à volta dele, para que entrasse na mesma vontade, no mesmo desejo, na mesma certeza de vencer as adversidades. E essa noite o que Deus está querendo te dizer é que não é tarde para você. Essa noite Deus está te dizendo que essa noite Ele vai reconstruir os muros da sua vida.
Não importa o que a circunstância tem dito na sua vida. Importa que o Senhor essa noite Ele reedifica os muros da fé sobre a sua vida. E essa noite você vai sair daqui com a certeza que o Senhor é contigo. E nada e nem ninguém vai parar você. Não será uma pequena circunstância, porque veja que o inimigo geralmente ele usa, sabe o quê? Pessoas às vezes que amamos, pessoas que estão às nossas voltas, para falar que nós não conseguiremos vencer a circunstância que nós estamos vivendo. E naquele momento nós nos prostramos diante da falência, diante do desemprego, diante do medo, diante de perder, simplesmente nos perde um ente querido, e aquilo nos fere de uma forma em que nos joga no chão, e o inimigo diz que você não vai conseguir mais sair daquilo, que tudo acabou, que era aquilo que você cria não serve mais para nada. E ele lança você num buraco, num poço tão fundo, em que você não consegue mais achar que há saída, em que a luz não consegue chegar até o poço que você se encontra. Mas quando você olha para Deus, porque veja, sabe quando que nós paramos de ouvir a Deus? Quando nós somos emotivos. Eu falo por mim. Todas as vezes que nós somos levados pela emoção, e não por aquilo que a palavra de Deus nos diz, e não pela certeza do que a palavra de Deus nos diz, nós paramos de ouvir a voz de Deus. Se você quer saber quando você para de ouvir a palavra de Deus, saiba que é no momento em que você deixou a emoção tomar conta de você de uma forma em que a circunstância está mandando em você e não mais Deus. Às vezes as circunstâncias ela vêm de uma forma tão forte em que tudo parece que é somente aquela derrota na sua vida. Mas como nós vamos vendo à frente aqui no versículo 18, nós vemos que ele disse: também lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável. Digo, a mão de Deus, levanta a sua mão para dizer isso, querido. A mão de Deus me é favorável. A mão de Deus me é favorável. A mão de Deus me é favorável em nome de Jesus. Aleluia. E as palavras que o rei tinha dito, responderam eles: levantando-nos e edifique de maneira que deram início à boa obra. E quando você começa a boa obra, de mudar a circunstância da sua vida, parece que todas as coisas começam a cooperar para você. Porque naquele momento você não está mais ouvindo a circunstância. Naquele momento você começa a ouvir a Deus falando para você. Você acha que eu já não passei adversidades na minha vida? Passei muitas adversidades, inúmeras adversidades. Mas eu sempre tive uma certeza, que o Senhor era comigo. E mesmo diante de inúmeras circunstâncias que se caíam na minha presença, a ponto de eu achar que não haveria mais fôlego. Sim, eu falo para você que todos nós podemos passar descréditos, todos nós possamos passar por caluniadores, todos nós podemos passar por traições, todos nós podemos passar por derrotas, por perdas, seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem familiar, seja ela pelos seus filhos. Mas nós temos que ter uma certeza, em que nós somos fortes em Deus, em que a força só pode vir de um lugar, que é do trono de Deus, que quando nós estamos fracos, nós não devemos correr de Deus, nós temos que ir para Deus, porque eu nunca encontrei ninguém, eu tenho quase 40 anos, que sigo a Deus, e eu nunca encontrei ninguém que dissesse que se arrependeu de servir a Deus. Eu sempre encontrei alguém dizendo que se arrependeu porque ficou um tempo fora de Deus, mas voltou com intensidade. E sempre essas pessoas que ficam fora de Deus, elas voltam com intensidade muito maior. E isso tudo é possível ao que crê, como a palavra de Deus diz. Se Deus te trouxe aqui essa noite, Ele te trouxe para te dizer algo na sua vida. Chega de viver pelas derrotas. Sabe aquela coisa de ficar se lamentando, falando assim: Senhor, mas eu estou te buscando há algum tempo. Senhor, mas eu estou me colocando na sua presença, mas parece que só vem dívidas para a minha vida. Parece que só vem doenças para a minha vida, para a minha família.
Parece que quanto mais eu tenho buscado a Deus, parece que vão se levantando e acumulando problemas e problemas e problemas e problemas. E Deus esperando você soltar a emoção e acreditar no Espírito Santo na sua vida. Diga assim: eu creio no Espírito Santo. E Ele me faz forte. Aleluia. No capítulo 4 de Neemias, o título já é oposição à reconstrução. Mas lá, no início, diz assim: quando Sabate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso. Veja, o inimigo, ele começa um processo na sua vida. Primeiro, ele tenta te depreciar. Ele tenta lançar no seu coração que você é fraco. Ele tenta lançar no seu coração que não tem solução para o problema que você está vivendo. Ele tenta lançar no seu coração tão intenso que ninguém liga para você, que você é perdido nesse mundo. Aí quando ele vê que você ainda está sendo forte, que você está caminhando, que você está dando passos, que você não quer ficar ali naquela situação, aí ele fica mais furioso. Exatamente como aconteceu aqui na edificação dos muros. Como nós vemos aqui, no primeiro versículo diz: quando Zabalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou com muito e zombou dos judeus. O inimigo, muitas das vezes, no seu coração, ele lança assim: coitado de você, você é um fracote, você é muito fraca. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é forte. Lembra que a palavra significa vida, então fala com vida para a vida dele. Você é forte. A sua família é forte. O seu trabalho é forte. As suas finanças são fortes. O seu ministério é forte. O inimigo não vai ter sorte nas nossas vidas, porque nós temos a certeza que Deus é conosco, amém? E veja que no versículo 2 em seguida ele diz assim: disse na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão com a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Veja que lá no versículo 6 diz assim: assim reedificamos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Diga assim: eu me dedico a sair da minha circunstância. Eu me dedico. Aquela pessoa que está lá no seu trabalho te incomodando, ela é a circunstância que você tem que transpor. Não de excluir ela da sua vida, mas de você mostrar que você é mais forte. O problema do casamento que você tem vivido, e que tem até te sufocado, ele é um casamento abençoado. E nada daquilo que tem dito ao seu coração é verdade, contrário a essa palavra. Mas sim a sorte de bênção sobre a sua vida, porque foi Deus quem lançou a sorte de bênção na sua vida. Essa noite Deus quer te dizer que não é tarde para você começar uma nova carreira. Não, não é tarde. Essa noite Deus está te dizendo que não é tarde para você ter sucesso financeiro. Chega de dívidas. Deus não quer mais te ver com dívidas. Essa noite Deus está te dizendo que não é tarde para um novo emprego para você. Essa noite Deus está te dizendo que não é tarde para você se casar. Essa noite Deus está te dizendo que não é tarde para você ser amado, amada. Essa noite eu estou repetindo para que isso entre no seu coração e você entenda que nunca é tarde para aquele que crê na palavra. O que a palavra de Deus nos fala? Nenhuma arma forjada, lá em Isaías, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que vier contra mim, eu provarei que ela está errada, eu vou condenarei, eu a destruirei, porque o Senhor é comigo.
É essa palavra que tem que estar dentro do seu coração. É essa palavra que tem que estar vivificada em nós. Eu todos os dias, eu acordo com uma certeza e falo e confesso a palavra. Maior é o que está em mim do que aquilo que está nesse mundo. Maior é o que vive em mim do que aquilo que está nesse mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que se levanta, eu provarei que eu estou certo, porque o Senhor é comigo. Que o chamado do Senhor para vencer na minha vida é dele, não é meu. É isso que Deus está te chamando essa noite. Essa noite é uma noite de reconstrução dos muros nas nossas vidas. Só que é um muro que nunca mais ninguém vai poder derrubar. A sua empresa é uma empresa de sucesso. O seu casamento é um casamento de sucesso. A sua família é uma família unida, abençoada. Porque é os olhos da fé que diz para você essa noite. Você não precisa de favor de homem. Você precisa sim é da graça de Deus na sua vida. E é essa graça de Deus que te coloca forte. É essa graça de Deus que te faz transpor as barreiras. É essa graça de Deus que te faz um homem segundo o coração de Deus. E quando nós vamos vendo o que aconteceu com Neemias, eu começo a me lembrar uma vez que eu assisti um documentário sobre águias. Vou contar para vocês. Um filhote de águia, quando a águia vai fazer o seu ninho, ela vai buscar raízes, ela busca folhas, ela acha até espuma, e ela mantém aquele ninho confortável. Diga assim, confortável. Depois de um tempo, que ela vai alimentando ele na boca, ela traz o alimento, ela coloca na boca, ele recebe na boca. Depois de um tempo, quando ela quer que ele voe, ela começa a tirar a espuma, ela começa a tirar as folhas, ela começa a tirar tudo aquilo que trazia conforto ao ninho. E então ficam os espinhos. E ainda não bastasse, ela pega o seu filhote, voa bem alto e ela lança lá de cima. E aí o filhote começa a querer bater a asa, sabe como? Desesperado. Porque ele nunca viu, ele começa a bater asas, desesperado, emocionado, a emoção tomando conta, o desespero tomando conta, e ele começa a bater, se debater, achando que não vai conseguir, e de repente ela voa lá embaixo e pega ele de volta. Aí ela vai e faz o quê? Ela lança de novo, até que o momento, aquele desespero, a emoção que tomou conta da águia, ela faz isso, de repente ela vai, ela aprende que tem que planar, e ela fica calma, a emoção não toma mais conta da vida dela. E então ela vence a circunstância do medo de voar. E ela passa a voar. Essa noite o Senhor está te dizendo que você vai voar. Essa noite o Senhor está te dizendo que você não vai mais ser movido pela emoção, mas você vai ser movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te alicerça sobre essa certeza. Chega de desespero, chega de medo, chega de angústia. O Senhor lança sobre a sua vida essa certeza da paz. O Senhor lança sobre a sua vida que o projeto de vida que você enganjou para a sua vida não está morto, ele está vivo. Porque é o Senhor que lançou sobre a sua vida. Todas as coisas posso naquele que crê. Você crê? Olha para o seu irmão e fala, você crê? Crê de fato, fala. Acima das circunstâncias. Querido, que nós temos que provar para o inimigo, para aqueles que torcem pela nossa derrota, é que nós somos calmos, temos paz dentro de nós, porque o Espírito Santo reina dentro de nós. E então algumas pessoas, talvez, aquelas pessoas que, sabe aquelas pessoas que você já apresentou um projeto para elas, às vezes parentes seus, em que você apresentou alguns projetos para ela, com toda vontade, entusiasmo, e ela só deu uma olhada com aquele olhar de desaprovação e não disse nada. De repente, quando você parar de agir pela emoção, esses projetos vão começar a acontecer na sua vida, as coisas vão começar a fluir, e você vai olhar para aquilo de forma diferente. Essas mesmas pessoas que desaprovou você, vai olhar e vai dizer, o que está acontecendo? Ele conseguiu? Ela conseguiu? É que o Espírito Santo está sobre a sua vida. E nós não seremos mais movidos pela emoção. Nós somos movidos pelo Espírito Santo.
O Senhor te trouxe aqui essa noite, não foi por acaso. Deus nunca traz ninguém à casa dele por acaso. Mas Ele traz à casa dele porque Ele precisa falar com você. E Ele está falando com você essa noite. Sela essa palavra no seu coração. Não desista. Diga para o seu irmão, com essa força da palavra ser o quê? O que a palavra é? Vida. Diga vida. Então olha para o seu irmão e diga com toda certeza, dessa palavra que você vai lançar vida nele agora. E você diga, você é vencedor. O seu projeto está realizado. Em Deus. Amém? Eu estou te dizendo que não é tarde para nada. Não é tarde para você ser pai. Não é tarde para você ser mãe. Não é tarde para você se casar. Não é tarde para você arrumar um namorado, arrumar uma namorada. Não é tarde para você ver o seu esposo servindo a Deus aqui na casa de Deus. Não é tarde para você ver sua esposa aqui com você na casa de Deus. Não é tarde, não é tarde. Diga, não é tarde. Diga, não é tarde. Eu recebo. Se você crê nisso, fica de pé nesse momento. Todos os dias nós somos testados. Testado para você se levantar da sua cama. Testado para você ir trabalhar. Testado para você pagar suas contas. Testado para você vencer as circunstâncias da sua família. Todos os dias. Quando me fala a palavra testar, eu sempre falo, talvez você já ouviu eu dizer isso, porque eu sempre falo. Mas o pastor repete tanto isso. Por que será que eu repito? Porque eu entendi o significado disso. E eu me lembro que o exército mais poderoso de toda a palavra de Deus era o exército de Roma. E esse exército de Roma, sabe qual era o diferencial dele? Eram as espadas. Diga, espadas. E essas espadas, elas eram fabricadas. E sabe qual que era a forma, o segredo? Por que essas espadas eram tão firmes e fiéis àquilo que era determinado a elas? Porque elas eram muito bem edificadas, muito bem feitas. Pegava-se o aço, jogava no fogo, tira do fogo, bate numa morsa. Bate numa morsa. Sabe o que é morsa? É um ferro bem forte, grandão, robusto. E uma marreta, quando coloca a espada em cima, a futura espada, o aço, e é batido. E olha as moléculas. Se ainda é imperfeição, ela volta para o fogo. E esse processo, ela é repetido várias vezes. Joga na água, no fogo, na bigorna e marretada. Quando havia perfeição nessas espadas, o ferreiro, aquela pessoa que fazia, que eram homens muito bem quistos, muito bem edificados na época de Roma, ele gravava o nome naquela espada, quando ela era já perfeita para a guerra. Por que eu estou te contando essa história? Porque nós somos testados todos os dias no fogo, na bigorna, na marreta, pelas circunstâncias que vêm. Mas cabe nós entendermos que Cristo já escreveu o nome dele na sua vida. E se você já tem o nome de Cristo escrito na sua vida como essa espada, você está pronto para a guerra, você está pronto para vencer. E nenhuma adversidade vai fazer você tropeçar e cair. Porque se você tropeçar, vai ser para dar 3 passos mais à frente e não para ficar prostrado. E é isso que a palavra do Senhor diz. Se você tem no desejo no seu coração, se você tem uma certeza no seu coração de que você está pronto para receber o transpor das barreiras, o demolir dessas barreiras na sua vida,
o Senhor não sou eu. Eu sempre, antes de subir ao púlpito, eu peço a Deus só uma coisa: Senhor, esvazie o meu eu e entre o teu querer na minha vida. Não sou eu que está te dizendo isso. Deus está te dizendo, se você quer essa confirmação na sua vida e deseja receber uma oração, vem aqui nessa linha de oração. Receba na sua vida o definitivo. Receba na sua vida a certeza de que nunca mais nenhuma derrota vai fazer você ficar prostrado. Que nenhum medo mais vai fazer você deixar você amarrado à circunstância que você está vivendo. Chega de viver com medo. Chega de viver com incerteza do que virá. Viva a certeza do que vem para a sua vida, que é a paz de Deus, que é o crescimento, que é o amor de Deus, que é o cuidado, o zelo de Deus. Essa noite Deus te convida a escrever o nome dele definitivo nessas barreiras, em que toda vez que o inimigo vier com as adversidades dele, diante dos muros que estão sendo reconstruídos na sua vida, o inimigo vai olhar e vai ver escrito Jesus, e ele sabe que este nome é acima de todos os nomes, e ele não vai transpor as barreiras, porque essas barreiras, elas se levantam para cair. E essa noite, o Senhor te levanta, de uma forma que você nunca mais, nunca mais, você vai temer a qualquer dívida, a qualquer falta de iniciativa de sair da circunstância. Sabe, quando eu vejo o valor da cruz, eu começo a avaliar o valor da cruz, e eu começo no meu coração o Espírito Santo soprar e dizer: se nem que você não tem forças para levantar daquele poço que o inimigo cavou na sua vida de uma forma tão funda, se levante pelo poder da cruz, se levante por Jesus, se levante da circunstância que você tem vivido pelo valor da cruz. Não é possível que nós vemos o que Jesus fez naquela cruz do Calvário e vamos ficar prostrados. Não, nós nos levantamos porque quem nos sustenta é o Senhor, quem nos sustenta é Jesus. E você vai ser conhecido como um demolidor de gigantes, como um demolidor de barreiras, como um demolidor de muros, como um demolidor de circunstâncias. Não há circunstância para aquele que ama a Deus. Vocês que estão aqui à frente, que vieram com sinal de humildade à presença de Deus, sabendo